E aí, oitavo ano, tamo lá, tamo junto, propriedades da matéria, capítulo 10, página 204, com esse bagulho na minha cara. Sai, sai. Já saiu. É, muito bonito. Vamos lá, que hoje a aula vai ser de leve. A gente vai dividir esse capítulo 10 aí em dois momentos, tá? Por quê, professor? Por que você vai fazer isso com a gente? Porque são coisas que estão muito diferentes dentro do mesmo capítulo, e aí é bom a gente parar um pouquinho, vocês fazerem os exercícios, e a gente volta com a segunda parte do capítulo, que é energia. Vamos falar sobre matéria hoje e energia na próxima aula, que aí a gente já vai emendar com as correções das coisinhas que a gente tem para fazer. Beleza? Vamos lá, galera. Primeira coisa que vocês têm que entender, que matéria e energia são coisas extremamente conectadas, tá? Matéria é o tangível. E a energia é o que move a matéria, é o que é capaz de causar uma transformação em uma matéria, é o capaz de exercer um trabalho, tá? A gente vai falar exatamente sobre isso em aulas vindouras, sobre o que é trabalho, sobre o que é energia potencial, energia cinética, energia elétrica, energia, tudo disso que a gente vai falar. Relaxa que a gente vai falar sobre isso. Mas matéria, ela quer dizer do que uma coisa é feita. A gente sabe que tudo e todos nós somos feitos de átomos, né? Átomos constituem moléculas, moléculas constituem materiais e materiais constituem objetos. Tem objetos que são corpos, tá? Que a gente chama de corpo, mas não é só o nosso corpo físico. Olha só que coisa louca. Segundo o seu livro, na página 180, podemos dizer que tudo que ocupa lugar no espaço, tem massa e pode ser sensível aos nossos sentidos é matéria. Mas não necessariamente sentido aos nossos sentidos sem ajuda de microscópio, essas coisas aí, só para vocês terem essa noção, tá? Então, assim, tem massa, é matéria. Não tem massa, é energia. Ah, entendi. Por isso que não dá para pesar a luz, porque ela não tem massa. É claro que vocês já devem ter visto algum filme que às vezes os filmes eles falam que a matéria ela pode se transformar em energia, energia em matéria em algum momento. Isso pode acontecer, mas a gente não vai estudar isso aqui não. Isso é um trabalho para o seu professor de física do ensino médio. Não vou confundir sua cabeça com isso agora não. Mas a gente tem que saber uma outra coisinha aqui agora. Corpo e objeto. Qual é a diferença de um corpo para um objeto? Vou te dizer, o corpo não tem utilidade. É isso. O corpo vai fazer... Eu tô no cantinho aqui, é porque eu tô no... Assim. O corpo, ele vai... Sai daí. O corpo, ele vai formar um objeto. Morou? Um pedaço de madeira. É o quê? Nada. Um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira é um corpo. Agora, se eu pego esse pedaço de madeira, talho ele todinho e faço um banquinho, agora ele é um objeto chamado banco que serve para descansar as suas nádegas e pernas cansadas quando você está muito tempo em pé, ou você é um idoso que nem eu. Você vai sentar no banquinho e vai dar uma relaxadinha ali, pá, tomar uma coquinha, falar com a amizade, conversar com a galera. Aí é um objeto. Antes, quando era só um tronco de madeira, era um corpo. A pia da cozinha da sua mãe, como tem aí na página 205, é bem legal. Ó. Tem um bloco de granito, o bloco de granito é o corpo. O objeto é a pia, porque tem uma função definida, tem um objetivo. Objeto, objetivo. Nunca mais você vai esquecer isso. Um objeto tem objetivo. É isso. Tranquilão? De boa? Que ótimo, que ótimo. Bom, outra coisa que a gente vai ter que conversar aqui sobre dois fenômenos que podem acontecer com essa matéria. Tem até uma colinha aqui do lado. Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Qual é a diferença dos dois? O fenômeno físico, ele não modifica a matéria. O fenômeno químico, ele modifica a matéria. Exemplo, se eu pego um pedaço de papel e queimo, eu transformo papel em cinzas, no caso, gás carbônico, que é o que vai sair voando por lá, carbono, que é aquela parte preta, vários outros gases também. Então, eu transformei
Aquele pedaço de papel jamais voltará a ser um pedaço de papel novamente. Transformei. Eu pego o leite, por exemplo, que nem está aqui do lado, e transformo em queijo. Um queijo jamais voltará a se transformar em leite, tá? E o físico? Bom, se você rasgar a folha do seu caderno, você ainda pode usar e aquilo ali vai continuar sendo papel. Você não modificou a matéria, você só transformou. Entendeu? Se eu peguei o papel e picotei ele todinho para fazer uma chuva de papel, continua sendo papel. Se eu peguei o papel e molhei ele, joguei ele dentro d'água, dissolvi ele na água, aí filtrei ele e fiz uma bola de papel, continua sendo papel. Se eu diminuí o papel e bebi, misturei ele na água e bebi o papel, continua sendo papel. Agora, se eu jogo ele dentro do ácido, não é mais papel. Se eu coloco fogo, não é mais papel. Entendeu? Tranquilo? Então, quando eu tenho uma transformação que envolve a mudança da matéria, eu tenho uma transformação química, tá? E quando eu tenho a transformação da matéria, eu tenho um fenômeno químico. Quando eu tenho essa transformação, que é uma manutenção de alguma coisa, aí eu tenho um fenômeno físico. Beleza? Então vamos ao seu livro, o que ele diz? Fenômeno físico é quando a molécula não altera. Em outras palavras, é quando você não altera a natureza da matéria. O fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria. Acender um palito de fósforo, como está na página 206, é queimar a madeira. Isso é um fenômeno químico. Quebrar o palito de fósforo no meio é não alterar a matéria. É só transformar a matéria em alguma coisa, sei lá, num palito de dente. Se você estava querendo palitar o dente, você quebrou ali o palito de fósforo, vira um fenômeno físico. Show? Situação. Aqui tem uns exercícios que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou mandar para vocês as respostas depois. Massa e peso. Gostaria de muita atenção nesse detalhe. Massa é massa. Peso é peso. São coisas completamente diferentes. Para isso, eu vou encaminhar aqui 2 vídeos que eu já gravei do 8º ano na próxima aula, tá bom? Para a gente poder ter mais um passant sobre isso tudo aí. Eu já gravei essa matéria do 8º ano, já gravei essa matéria para o 6º ano, né? E aí eu vou liberar essa matéria para vocês assistirem também, tá? Mas tá escrito 6º ano. É a mesma coisa, é só para vocês ajudarem nessa assimilação, porque eu tenho mais exemplos lá, tá bom? Massa e peso. Massa é a quantidade de matéria que existe dentro de um corpo ou de um objeto. Show? Peso é a massa vezes a aceleração de uma força que a gente chama de gravidade. O que é gravidade? É o que faz esse bagulhinho aqui, fazer isso aqui, ó. Agora foi. De novo, porque travou. Travei a gravidade. Ó. Aí, caiu bonito. Então, se liga. Não se esqueçam disso. Peso é igual massa vezes gravidade. P é igual a M vezes G. Peraí, eu já vi isso em algum lugar. Claro, quais são os tamanhos de roupa que você vai comprar? PMG. Nunca mais esqueça disso. Lembra que quando você vai entrar numa loja, você tem PMG. Você tem peso, massa e gravidade. P é só a massa sofrendo ação na gravidade. Se a gravidade muda, seu peso também muda. Por exemplo, se você for para a Lua, onde a gravidade é menor, o seu peso será menor. Se você for para Mercúrio, onde a gravidade é maior, o seu peso será maior. Então, quando você vai na rua para sua mãe comprar batatas, você, apesar de chamar aquilo ali de massa, apesar de medir com 1 quilo, aquilo ali na verdade é uma massa. Eu estou pesando a massa da batata, entendeu? Eu quero 1 quilo de batata. Aí eu vou lá, tiro as batatinhas, coloco em cima de uma balança. Essa balança vai me dar o peso da quantidade de matéria que tem dentro dessa batatinha feliz. Então, olha só, não se esqueçam, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa nunca muda. 1
quilo de batata vai ser a mesma massa, ou seja, eu pego uma batata de 1 quilo, né? Essa batata de 1 quilo, ela tem uma massa de 1 quilo. Eu levo ela para a Lua. Lá, a massa desse cara vai ser um pouco menor que a daqui, mas a quantidade de molécula, a quantidade de matéria que é massa não vai ser alterada. Consegue entender? Se eu tenho aqui um saquinho com 20 bolinhas de gude e levo para pesar na Terra, ela vai ter um peso diferente aqui na Terra do que um peso na Lua. Mas as bolinhas de gude continuam sendo 20, continuam inalteradas dentro do sistema. Não esqueçam disso. Eu mudo o peso, mas a massa eu não mudo, tá? E aí eu tenho uma formulazinha. Se eu tenho peso, é igual a massa vezes a gravidade. E eu posso usar essa formuleta aí para a gente poder trabalhar com outras coisinhas, né? Mais pra frente a gente vai ver isso aí. Só para vocês terem noção, peso não é em quilo. Peso é Newton. Então, outra coisa que é legal, quando você for comprar batata, peça para a mulher da batata, me vê 300 newtons de batata. Ela vai olhar pra tua cara e falar assim, não entendi. Aí tu fala assim, pô, você vende a peso, você não vende a peso? Peso é Newton, massa é quilo. Você tá vendendo o quê, tia? Eu não tô entendendo. Você tá vendendo a massa da batata ou você tá vendendo o peso da batata? Aí ela fala assim, não, eu tô vendendo a peso, porque aqui, ó, tem aqui um negócio pra pesar, tem a balança vai medir o peso, né? Então é Newton, tia. Então você tá errado. Tá errado aí, tem que mudar essa balança aí. Eu não vou pagar, não. Eu quero 300 newton de batata. Não façam isso, tá, galera? Eu tô brincando, tô brincando. Foi convencionado já usar peso, né? Falar que a gente tá pesando, apesar de ser errado pra física, é completamente normal. Não tá errado você falar isso no mercado, não, tá? Você só não pode escrever isso na prova, tá bom? Então, as matérias, elas vão ter propriedades, sendo elas propriedades... Tem um reloginho aqui, sai daqui, reloginho. Obrigado. Sendo elas aqui, como estão escritas, gerais, físicas e organolépticas. Então vamos lá. Organolépticas são aquelas que você consegue ver, sentir, provar, cheirar, ou seja, tem a ver com os seus sentidos. A cor, o barulho, o gosto, a textura, o cheiro, isso tudo são propriedades organolépticas, tá bom? Não estou entendendo. A madeira tem uma textura dela, uma cor dela, um barulhinho que a madeira faz, o paladar de madeira é diferente. Quando você está comendo um picolé e você morde, você chega a dar um negócio de nervoso de morder aquela madeirinha. O tato da madeira, o olfato que ela exala, tudo isso, né, esse cheiro que ela exala, tudo isso são propriedades organolépticas. Propriedades físicas. Ponto de fusão, que é quando você tem ali, ó, a passagem do gelo para o líquido, ou seja, do sólido para o líquido. Ponto de ebulição, que é quando você tem do líquido para o gasoso. É a temperatura que vai haver essa mudança. Na água, por exemplo, a gente sabe que o ponto de fusão dela é 0 graus. Passou de 0 graus, ela já começa a derreter, não é? E aí? E para evaporar? Ponto de ebulição. Ponto de ebulição, 100 graus. Chegou a 100 graus, ela começa a evaporar. Tranquilão, de buenas. Muito bem, muito bem. Densidade. Densidade é muito importante. Densidade é a massa sobre o volume, mas a gente vai falar um pouquinho dela mais lá na frente, tá? Se você olhar ali na página 208, existe uma forma de você calcular a densidade absoluta. A fórmula está lá no seu livro, massa sobre o volume. Então, se eu tenho uma massa de 10 quilos, eu tenho um volume de 1 metro, eu vou ter 10... Desculpa, galera, 10 dividido por 1, eu vou ter 10 de densidade. Tranquilão? De boa, tá? A densidade, ela tem uma forma de você demonstrar ela que é grama por centímetros cúbicos, tá? Ou seja, porque é exatamente a grama que é a massa e o volume que é em centímetros cúbicos ou em litro, tá? Dependendo do que você vai fazer. Você vai pedir pra gente calcular isso aqui? Agora não, mais pra frente eu vou pedir para vocês fazerem uns cálculozinhos pra mim aí, mas é molezinha, bem tranquilo, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Aí a gente vai ter propriedades gerais, que são propriedades... essas propriedades físicas, galera, essas propriedades físicas, a gente também chama de propriedade específica. O ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, solubilidade, a tenacidade, a dureza, vão variar de material para material. Agora, as propriedades gerais são iguais para todo mundo. Quer um exemplo? Uma propriedade geral da matéria é impenetrável.
impenetrabilidade. O que é a impenetrabilidade? Quer dizer que eu não consigo colocar dois corpos no mesmo lugar. Eu não consigo pegar esses dois corpos e colocar... Só se eu colocar um dentro do outro assim. E aí, eles não estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Eles estão um dentro do outro. Né? Você, quando vai sentar no colo da sua mãe para ela poder sentar no metrô e tu vai lá no ônibus, aí ela fala, senta no meu colo. Você não entra dentro da tua mãe igual um fantasma. Incorporou na sua mãe. Não, você não faz isso. Você senta no colo da sua mãe e aí vocês estão ali ocupando um espaço cada uma. Se vier outra pessoa, teu irmão, sentar também, já não vai ter espaço para ele. Não vai rolar. Quando tu deita na tua cama ali pra ver um filme, aí teu primo chega, aí tua tia chega, teu irmão chega, daqui a pouco não tem mais espaço na cama. Seria muito legal se todo mundo fizesse vira todo mundo junto assim, aí a gente fica tipo um fantasminha intangível. Mas isso, como isso não acontece, impenetrabilidade, divisibilidade, toda a matéria pode ser dividida, elasticidade, que é o quanto ela consegue ser esticada, inércia, permanecer parado até que alguma coisa vá lá e perturbe a sua vida. Ou seja, te coloque em movimento, né? Isso aí também é uma outra coisa. Massa, toda matéria vai ter massa, toda matéria vai ter volume, que é o espaço que essa massa ocupa, tá? Um exemplo legal sobre o volume, o que tem mais volume? 1 quilo. 1 quilo de algodão. Algodão não é aqueles que você tem bolinha que você usa para tirar coisa da unha, que sua mãe às vezes usa para limpar alguma coisa na sua pele, para limpar machucado, ou 1 quilo de ferro. Você juntar 1 quilo de algodão, cara, eu tenho um travesseiro ali, aquele travesseiro ali tem 200 gramas, é um travesseiro desse tamanho. Eu tenho que juntar muito algodão. O volume muda, mas a massa não mudou. Continua sendo 1 quilo para os dois lados. O que pesa mais? Tô usando a palavra errada, mas é só para fazer essa pergunta. 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena de galinha? Difícil essa, né? Qual que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena de galinha? Os dois têm a mesma massa, os dois vão ter o mesmo peso. Os dois são 1 quilo. O que vai mudar é a quantidade de pena de galinha, ou seja, o volume de pena de galinha que eu vou ter que ter. 1 quilo de chumbo, às vezes, é um negocinho desse tamanho aqui. Ó. Eu consigo fazer 1 quilo de chumbo, um cubinho desse tamanho assim, é 1 quilo de chumbo. Mas 1 quilo de pena de galinha, meu irmão, haja galinha para fazer 1 quilo de pena de galinha, porque é muito leve, então você precisa de muito mais material. É isso. Não tem muito o que falar sobre essas brincadeiras, não. O livro de vocês está muito legal aí sobre essa questão. Vamos falar de energia logo? Bom, energia, tá? Por definição, é a capacidade que o corpo tem de realizar um trabalho, exatamente aquilo que eu falei para vocês. E que trabalho é esse? O que você mandar ele fazer, o que você quiser que ele faça, ou se você conseguir controlar, obviamente, né? Se você não conseguir controlar, é só a capacidade que ele tem para fazer isso. As energias são várias. Aqui a gente tem, por exemplo, energia cinética, que é a energia do movimento. O que é a energia cinética? Energia cinética é o que faz isso aqui, fazer esse movimento aqui, ó. Quando eu paro, a energia cinética dessa coisa acabou. Se o material está inerte, se está em inércia, ele não tem energia cinética. A energia cinética é tão louca que quando você está no metrô, você está na mesma velocidade do metrô, do nada o metrô para e você é arremessado para frente. Por quê? Porque a energia do movimento do metrô passou para você e você olhou e falou assim, não! E foi. Se você não estava segurando o meu amigo, tu deu 3 cambalhotas, deu uma mortal, tu escarpado, parou e fez assim. E todo mundo te aplaudiu, né? Porque tipo, tu vai contar pra tchan. Aí acontece. Já caí dentro no metrô quando isso aconteceu uma vez. Foi horrível. Não é uma coisa que tem que repetir na minha vida, não. Mas, isso aqui é meu porta-celular. Eu tô mostrando esse garfo pra vocês. Vocês estão achando que eu sou maluco porque eu tenho um garfo assim. Ai, cara, a pessoa é doida, ó. Meu porta-celular. Eu coloco o meu celular nesse garfinho, ele cai, né? Porque ele não é feito para ficar em altura, não. Ele é feito para ficar na mesa. Tá? Eu tava brincando aqui para mostrar para vocês. Temos energia térmica, que é o calor que você vai emanar quando tá muito sol. Você encosta ali, por exemplo, no murinho, o muro vai te queimar, tá? Ai, minha mão. Então, energia térmica, tá? Você pode usar essa energia térmica para movimentar ar, para movimentar um monte de coisa. O que você vai usar o que você vai fazer com essa energia é um problema extremamente da humanidade seu. Tá? Agora, a energia está lá. Energia sonora, a gente tem energia luminosa, a gente tem energia elétrica e tem uma série de outros tipos de energia
que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, vai conseguir realizar algum trabalho com ela, por exemplo, energia elétrica. Eu acendi essa lâmpada que está aqui na minha frente, iluminando esse meu rosto feio para vocês verem. O trabalho é acender a luz, ou seja, iluminar. Esse é o trabalho. Não é um trabalho tipo, eu vou trabalhar no McDonald's ali, eu sou energia agora. Não, não, calma, relaxa, não é isso não, tá bom? Ah, eu vou voltar a trabalhar lá no ETJ. Não, não, não é isso. Trabalho é alguma transformação ou alguma coisa que você espera que ele faça, tá bom? Energia eólica, que vem a energia dos ventos, você gira uma pá, essa pá, olha só, olha que legal. A energia eólica nada mais é do que energia cinética. O vento em movimento faz com que uma pá gire, ou seja, energia cinética. Essa energia cinética é transformada em energia elétrica numa bobina, ou seja, ela vai ficar rodando e essa bobina vai começar a desprender elétrons. Quando você desprende elétrons, você cria uma corrente elétrica. Aí você cria energia elétrica e essa energia elétrica vai para algum lugar, para alguma casa. A energia pode se transformar, mas ela nunca vai se desaparecer e ser destruída totalmente. Existe a possibilidade de você transformar a matéria e transformar a energia, mas você nunca pode anular e extinguir de nenhuma delas. Isso só aconteceria se você tivesse um raio desintegrador, sabe? Mas não pode ser daqueles de desenho animado onde você pega simplesmente e vira pozinho, porque se virar pozinho, meu amigo, você fez uma transformação química. Nada demais. Você só pegou ali e... Lembra que eu te falei aqui, ó, do lado do queijo, ó? Peguei uma pessoa, dei um tiro num raio desintegrador e ela virou pó. Amigo, você só torrou ela, não fez nada demais. Agora, se você fizesse igual o Thanos, e aí, meu amigo? Aí, se eu tivesse efeito de edição, eu colocaria uma manopla agora. Pá! E aí sim, você desintegrou totalmente a pessoa, não sobrou nada. Ah não, o Thanos também sobrou pozinho, né? Nem o Thanos sabe fazer isso. Nem o Thanos consegue extinguir a matéria. Olha só, cara, que... Thanos, vem cá, mano. Vou falar contigo aqui. Que trabalho horrível que você fez, hein, cara? Meu Deus do céu. Depois a gente conversa. Vai pra lá. Bom, galerinha, é isso pra gente fechar hoje, então. É isso que vocês têm que entender, tá? Então, lembrando aí, dá uma olhadinha no livro de vocês. Os exercícios da página 218 e 219 estão por sua conta. Grande beijo, grande abraço. Beijo do 2Pzão. Tchau, tchau. Eu sempre esqueço de apertar esse botão. O problema é que eu aperto o botão no meio da minha fala. E aí eu vou dar tchau.